Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Disse Podcast. E o episódio de hoje é Eu Me Divirto à Beça. E hoje eu tenho que dar os créditos, né? E também dedicar esse episódio a uma querida, que eu vi um vídeo dela no TikTok. O arroba dela é @essaclarasoueu. Então eu suspeito que o nome dela seja Clara. Então, Clara, se você estiver ouvindo esse podcast, um beijo pra você e eu espero que você esteja se divertindo à beça por aí. E bom, a Clara ela começa o vídeo dela falando que ela reparou na bio de um amigo dela que era exatamente essa frase, eu me divirto à beça. E ela pensou, bom, eu não posso falar isso sobre mim mesma. E eu não poderia concordar mais. Eu acho que eu deveria me divertir mais nessa vida. Inclusive, isso foi um tema na minha terapia por um tempinho, assim. E, gente, eu tentei investigar, assim, eu fui me... O porquê de eu me tornar uma pessoa rígida, o porquê que eu fui me tornando uma pessoa rígida. E eu não acho que seja uma coisa específica que tenha me tornado uma pessoa rígida. Eu acho que foi um conjunto de traumas, um conjunto de coisas que foram acontecendo. Mas eu não posso colocar a culpa, né, somente nos meus traumas. Eu acho que tem muito do meu TDAH aí também, né, do meu pensamento acelerado. Então a gente acaba que a gente sofre um pouquinho mais mesmo. Acho que por conta dessa ansiedade, eu sempre vivi uma vida tentando estar completamente preparada para todas as possibilidades e todos os cenários possíveis que poderiam acontecer. E aí eu fui criando uma tendência de ser um pouco determinista, né? Em relação a mim mesma, eu achava que qualquer decisão que eu tomasse ou algum movimento que eu fizesse, as consequências das minhas ações iriam ser algo que eu teria que lidar para sempre. E aí começava a me subir uma gastura, minha gastrite começava a atacar, eu ficava, meu Deus, como que eu vou tomar qualquer decisão se eu não sei qual é a minha melhor opção, se eu não sei qual é o meu melhor caminho, se eu não sei o que vai acontecer? Até que eu comecei a refletir, né, qual era a minha, o que estava acontecendo para eu sempre ter que querer escolher o melhor caminho e querer escolher sempre a melhor opção. E aí eu comecei a me considerar como uma pessoa maluca do controle. E eu comecei a me observar em relação a isso e teve algumas coisas engraçadas que eu achei, por exemplo, eu não gosto da sensação de estar bêbada e eu também odeio a sensação de estar chapada. Eu gosto daquela fase inicial onde você tá bem alegrinha, onde você começa a relaxar, se soltar um pouquinho, mas assim, todas as vezes que eu fiquei bêbada, que eu não tinha muito controle do que eu ia falar, e assim, eu não sabia se eu ia querer subir numa mesa e tirar a roupa, eu não sabia se eu simplesmente ia sumir do rolê porque eu simplesmente queria ir embora, eu não sabia se eu ia conseguir chegar até o banheiro sozinha. Então, aquele momento que você tá bêbada mesmo e você sabe que você vai precisar de amigas, né, pra cuidar de você, cara, eu odeio estar. Eu odeio estar fora do controle do meu corpo, eu odeio isso. Eu tenho muitos amigos, né, que têm histórias hilárias de quando eles estavam alcoolizados, de quando eles estavam super bêbados, que eles começaram a, sei lá, soltar algumas verdades e, cara, isso nunca aconteceu comigo. Não, é lógico que eu já cometi algumas gafes estando bêbada, obviamente, porque eu sou um ser humano, mas assim, isso é muito difícil de acontecer comigo, porque eu não sei o que me acontece, que quando eu percebo que eu tô bêbada, eu fico, meu Deus, ninguém pode descobrir que eu tô bêbada, eu fico durinha assim, ó. Tentando disfarçar, sabe? Fazer coisas normais que uma pessoa sóbria faria. Tudo isso por quê? Porque na minha cabeça, ninguém pode descobrir que eu tô bêbada. E assim, eu não sei por que isso. Assim, o que que eu acho que. O que que eu acho que as pessoas vão descobrir quando elas perceberem que eu tô bêbada? Eu não sei, assim. Eu também já fiz essa investigação. Eu falei, será que eu tenho medo de ficar vulnerável na frente das pessoas? E é por isso que eu não gosto de descobrirem que eu tô bêbada? Ou será que eu não gosto de ficar vulnerável pra mim, sabe? De me perceber que eu tô fora do controle e aí eu não me sinto confortável? Gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei qual é a minha noia. Eu só sei que dessa história toda, uma coisa que definitivamente está presente o tempo todo é o medo. E isso ficou bem claro também, né, em um treinamento que eu fiz para trabalhar com crianças autistas. E na época desse treinamento,
Eu nunca tinha tido contato, né, com crianças autistas e fazia muito tempo que eu não estava em contato com nenhuma criança especificamente, né? Mas eu amo crianças, eu sempre amei crianças, eu sempre amei a energia de criança. E nesse treinamento, a supervisora inicialmente ela disse que queria ver a gente fazendo amizade mesmo com as crianças, né? Sem nenhuma teoria da psicologia, assim. Ela só queria ver como a gente ia se virar ali com aquelas crianças, porque se futuramente ela precisasse botar a gente em algum caso, ela ia ver se a gente ia conseguir fazer amizade com eles mesmo. E assim, eu acho que por conta dessa pressão, assim, de estar num ambiente de estar todo mundo te olhando e de você falar, poxa, eu queria tanto esse emprego, esse negócio da rigidez, esse negócio do medo, assim, de o tempo todo gente me olhando, que é um trabalho que precisa, não é uma coisa boba, você tá cuidando do filho dos outros e que são crianças especiais, então tem que ter gente te olhando o tempo todo. Eu ficava muito nervosa com isso, eu tive piriri, gente, eu fiquei com infecção urinária. Na época do treinamento, eu falei, gente, que louca, é só eu chegar lá e brincar, né? Porque é isso, eu acho que a melhor forma de você fazer amizade com uma criança é você brincar. E eu falei, nossa, eu não tô conseguindo, só pelo fato de ter gente me observando ali, eu já fiquei super, super noiada. E aí a minha mãe falou uma obviedade pra mim, né? Mas que foi um ótimo conselho. Eu sempre falo aqui que às vezes o óbvio é tão óbvio, né? Tá tão ali escancarado na nossa cara que a gente não consegue enxergar, que ela falou, cara, para de ficar pensando no emprego, assim, para de ficar pensando na vaga e você ama criança e só aproveita o momento que você tá ali com elas mesmo e se diverte. E aí a criança que eu peguei era uma criança não verbal e ele era super introspectivo também, então assim, se ele fosse brincar de carrinho, ele ia brincar de carrinho sozinho, sabe? Você que ia ter que dar um jeito de se virar ali pra entrar na brincadeira junto com ele. E aí eu falei, mano, eu realmente comecei a me interessar, assim, sabe? Eu deixei toda essa coisa de arranjar emprego, de trabalhar com esse negócio de lado. Eu falei, cara, eu realmente quero me conectar aqui com essa criança, eu quero brincar, eu quero me divertir com essa criança. Como é que eu vou fazer isso? Porque é uma criança difícil, ele não fala. E ele é muito introspectivo. E assim, ele tava meio que com ranço de mim, né? Porque eu pedia pra ele fazer as atividades, eu pedia pra ele engajar nas coisas, ele ficava me olhando assim de tipo, cara, você não é minha terapeuta, sabe? Quem é você? Para de ficar aqui pedindo pra eu me dando um monte de tarefa que eu não vou fazer. E aí tudo que eu falava, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, ele dizia que não com a cabeça. E aí a terapeuta dele já tinha me fofocado que ele amava a música do Pintinho Amarelinho. E aí eu ficava, vamos cantar a música do Pintinho Amarelinho comigo? Ele dizia que não com a cabeça, super assim, tipo, cara, que saco, quem é essa maluca que tá aqui na minha frente que não é minha terapeuta? E eu falei, cara, quer saber? Eu vou usar a arte da perturbação com essa criança, que eu adoro perturbar. Eu me divirto perturbando as pessoas, e se eu me divirto perturbando, vai ser essa a arte da perturbação que eu vou fazer com essa criança. E aí eu fiquei, gente, cantando a música do Pintinho Amarelinho igual uma louca pra ele, e muito animada, até que ele começou a liberar um sorrisinho. Entendeu? Ele começou a engajar. Eu falei, nossa, a criança tá vindo, graças a Deus, Deus, muito obrigada. E aí, no final do dia, gente, a gente já tava criando uma amizade. Eu falei, poxa, por favor, eu posso te abraçar? E aí ele deixou, e nossa, esse abraço foi tudo pra mim. Eu guardo esse abraço com muito carinho, porque depois que eu sacudi, brinquei com ele bastante, botei ele no chão, ele ficou pedindo mais. Ele me pediu tanto, tanto abraço, tanto, brincou tanto comigo que ele começou a fazer birra, que ele não queria mais voltar pra atividade, porque ele queria só que eu ficasse pegando ele no colo e sacudindo ele. Cara, isso pra mim dá um quentinho assim no coração. E aí, por que eu tô contando isso? Porque eu fiquei pensando muito nessa coisa do brincar e do como o brincar é divertido e do como a gente, adulto, a gente perdeu um pouco essa habilidade do brincar. E aí eu fiquei pensando também na energia dos erês, né? O que que é a energia do erê na Umbanda, né? O que que nós adultos precisamos aprender com as energias das crianças. E aí, basicamente, essa energia das crianças são energias que nos ensinam na nossa vida adulta, né, a voltar, a fazer a gente voltar a sentir esse entusiasmo e essa alegria pela vida, né, esse entusiasmo e alegria das coisas bobas, assim, a tudo, a vida numa espécie geral mesmo, assim, porque as crianças, elas de fato vivem a vida sem medo e com uma alegria muito grande de viver, né, eu adoro aquele cartaz, aquela imagem que provavelmente foi num baile, assim, que aconteceu em alguma favela do Rio de Janeiro, que é um cartaz gigante escrito vai viver ou tá com dó. Eu adoro essa imagem porque eu acho que isso é muito uma energia de uma criança encapetada, sabe? De tipo, vambora, vamos fazer acontecer. E assim, eu fiquei pensando nisso, né, nessa energia da criança, e fiquei pensando nesse negócio do medo, né, que não dá pra gente viver a vida e ter medo o tempo todo.
E aí, eu lembrei que eu tenho essa cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui no queixo de um dia que, quando eu era criança, eu fui andar de bike e aí eu me estabaquei andando de bicicleta, eu arrastei a minha cara toda no asfalto. E aí eu subi em casa, né, chorando, e cheguei pra minha mãe, qualquer machucadinho que a gente faz no rosto, né, rosto é um lugar que sangra muito, e minha mãe ficou desesperada. E aí minha mãe teve que me deixar de castigo, porque no dia seguinte, cara, eu já tava toda serelepe querendo descer pra voltar a andar de bicicleta de novo, e minha mãe falou, minha filha, você tá toda ralada, você tem que ficar em casa, descansando pra poder curar aí o ferimento. E aí eu fiquei pensando o quanto de fato esse acidente tinha sido agressivo, né? Porque, cara, eu realmente estava toda ralada. Eu realmente caí de bike e me ralei. Então, Ludmilla, eu te entendo. Cair de bike e se ralar é um negócio que é traumático. Só que eu fiquei pensando nessa energia, né? Tipo, por mais que eu tava toda ralada, tava toda ferrada, tava toda machucada, isso não foi motivo suficiente para no dia seguinte eu querer parar, sabe? E eu fiquei pensando na vida adulta do quanto às vezes a gente desiste de alguma coisa que às vezes é muito divertido pra gente, que a gente gosta, mas porque um obstáculo aconteceu, a gente encontrou algum momento de dificuldade ou de fato a gente se machucou, mas a gente desiste porque a gente ficou com medo de se machucar de novo, e não porque a gente deixou de ter vontade ou a gente parou de gostar, sabe? E aí, gente, depois de eu refletir sobre isso tudo, depois de eu pensar todos esses pensamentos, eu falei, não, bom, agora de fato eu preciso voltar a colocar essa energia, esse arquétipo da criança na minha vida para eu realmente poder me divertir. Eu só tinha esquecido que 2023 foi um ano muito merda para mim e eu tive muito trabalho, tenho muito trabalho até hoje para processar tudo que esse ano me aconteceu e todas as consequências que ele me causou e enfim, estamos trabalhando aí pra isso. Só que na época eu fiquei numa cobrança de tipo, cara, eu preciso logo ficar bem porque eu preciso me divertir. Então tem que estar bem porque eu preciso me divertir. E olha que louco. Até que eu fiquei meio que, cara, a vida é muito curta, sabe? Eu tô levando a vida muito a sério. Eu tô me levando muito a sério também. E eu simplesmente não posso esperar todos os meus problemas psicológicos evaporarem do meu corpo pra eu começar a me divertir. Isso não faz o menor sentido. E aí eu comecei a tentar me propor coisas bobas, sabe, durante a semana em que eu poderia me divertir. E aí, lembra do episódio Cansei de Ser Resiliente, que eu falo que o número 2 é um número mágico? Quem não ouviu, ouça, por favor. E aí eu apliquei isso de novo, de pelo menos 2 vezes na semana eu tentar me propor alguma coisa em que eu me divirta, assim. E aí eu me deparei com o seguinte questionamento, né, do que é distração e o que é de fato diversão, porque não necessariamente você abrir um filme no Netflix ou eu pegar meu celular e assistir um monte de TikTok significa que eu esteja me divertindo. Na verdade, a probabilidade de eu estar me distraindo é muito mais alta do que eu estar me divertindo, sabe? E aí eu fiquei pensando que talvez as coisas mais divertidas estejam fora da internet. Eu acho que as coisas mais divertidas, elas estão na vida mesmo, elas estão no agora, elas estão fora de toda essa aceleração e esse caos que é a internet. Eu acho que sim, tem como você se divertir na internet, só que eu acho que a diversão da internet ela é muito breve. Porque a internet ela tem um negócio do vício, né? Então, às vezes, você tá viciada ali e você só se distrai, sabe? De, por exemplo, teve uma hora que eu fiquei com muita saudade de jogar The Sims. E eu baixei o The Sims e assim, eu fui muito feliz, assim, me diverti muito jogando The Sims. Lembrando a minha adolescência por uns 2 dias, assim. E depois o resto do dia daquela semana eu acho que foi só porque eu viciei e aí eu fiquei querendo saber o que ia acontecer com o meu personagem, se eu ia conseguir atingir o objetivo, se eu ia conseguir ganhar dinheiro, se eu ia conseguir construir carreira. E eu não tava me divertindo tanto assim, não. Eu tava me distraindo, eu tava ocupando meu tempo, mas não tava, oh meu Deus, aquela coisa divertida. Mas aí eu realmente não descarto que existe a possibilidade da gente estar se divertindo e distraindo ao mesmo tempo. Eu só acho que. Acho não, tenho certeza que essa diversão mais duradoura, né, ela tá realmente fora da internet. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com isso? Eu também não sei muito bem, não. Mas eu acho que pra gente se divertir mesmo, assim, a gente tem que estar
é muito comprometida, assim, com o nosso processo de se conhecer, para realmente entender o que que vai nos agradar, né? E aí, pensando nisso tudo, eu vi um documentário que até uma amiga minha me recomendou sobre essa coisa do brincar, de se divertir, na Amazon Prime, que se chama Tarja Branca. E é um documentário que fala sobre o brincar. E esse documentário eles pegaram várias pessoas adultas, né? Tem várias coisas no documentário, mas essa parte que eu vou falar é de um momento que eles pegam várias pessoas adultas e eles perguntam para essas pessoas, assim, de diferentes profissões, de diferentes lugares, o que que eles acham que é brincar e qual é a importância do brincar, né? Tanto para as crianças quanto para a vida adulta. E eu achei a resposta de várias pessoas, assim, geniais. E eu anotei várias respostas no meu bloco de notas. E eu vou ler as minhas preferidas aqui junto com vocês. A primeira é: brincar é uma linguagem do espontâneo. E nesse sentido, poderia dizer que é uma linguagem da alma, é uma coisa instantânea, ela é direta. Brincar é fazer a passagem terrena mais prazerosa e lúdica. Essa aqui é de uma senhorinha que ela descrevia a cena que ela assistiu, né, de umas crianças. E ela fala assim: encontrei um monte de criança com a pipa na mão, e algumas delas gritando: batiza, tem que batizar. E eu parei e disse: gente, o que que é isso? O que que vocês estão batizando? E as crianças explicaram que o menino usou a linha inteira da pipa. Quando isso acontece, a pipa tem que ser batizada, ninguém mais pode cortar ela. E aí eu associei: brincar para mim é usar a linha inteira de cada ser. Quando você está usando a sua linha inteira, você está brincando. Tem gente que morre e que só tem uma ou duas linhas que foram acionadas. As outras linhas ficaram em silêncio a vida toda. Brincar é o modo que a gente tem de organizar o mundo, criando um mundo paralelo ao mundo que a gente vive mergulhado cotidianamente. E, cara, eu amei muito essa frase. Mexeu bastante comigo isso. Mas e aí, gente, me conta. Eu queria saber se você é uma pessoa que você se diverte a beça ou se você é uma noiada, um noiado que nem eu. E se você for uma noiada que nem eu espero muito que depois desse episódio você vá levantar a bunda dessa cadeira e você vai tentar se divertir a beça. E uma outra coisa que eu queria falar aqui também é que eu tenho me divertido a beça fazendo esse podcast, hein? E eu espero que vocês estejam gostando também. E eu espero que vocês brinquem, né? E descubram o que que divertem vocês a beça. Porque eu sei que a gente tem essa tendência, né? De tipo, pô, eu sei que se eu for num samba, eu sei que se eu for beber, eu sei que se eu for encontrar meus amigos, eu vou me divertir. Isso é lógico, gente. Mas e você sozinho? Né, gata? E você sozinho, gatinhos e gatinhas? Como é que você se diverte a beça sozinho? Você sabe, você se conhece? E pra mim foi um processo muito divertido, assim. Eu experimentar várias coisas diferentes e fazer vários programas diferentes e sozinha também, porque antes eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de fazer as coisas sozinha. Foi muito divertido pra mim. Tá aberta a fazer várias coisas diferentes e sozinha para eu poder entender de fato o que que me diverte na vida adulta e o que que me agrada, né? Porque quando a gente é criança, a gente sabe que se a gente brincar de pole, de carrinho, de Max Steel, eu vou me divertir, mas e adulta, sozinha, eu não sei. Então, hoje em dia, eu já tenho várias respostas do que me diverte, mas é uma coisa muito particular. E eu espero que vocês encontrem as respostas de vocês também, de como vocês se divertem sozinhos. E eu espero que vocês possam retomar a capacidade de vocês de brincarem, né? E que vocês brinquem e que vocês criem um mundo paralelo a esse mundo que a gente vive cotidianamente. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse programa foi editado por Bruno Nato.